AVC, acidente vascular cerebral, está entre as principais causas de morte no mundo. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de AVC prevê que 1 em cada 6 pessoas terá o problema ao longo da vida. O AVC já é a segunda maior causa de mortalidade no Brasil. Bom, o problema é que de grande importância, né? Mas mesmo assim pouca gente o conhece e sabe identificar seus sintomas, prestar socorro ou tem ideia de como seu tratamento. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o cardiologista, o Dr. José Albuquerque, que já está aqui com a gente. Ele que é presidente da Associação Médica Brasileira no Maranhão, da AMB, e vice-presidente da Sociedade Norte e Nordeste de Cardiologia. Dr. José, obrigada por ter aceito o convite. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Dr. José, a nossa primeira pergunta é: a pessoa pode ter o AVC e nem perceber que teve esse acidente? Bom dia, Ana. Essa é uma boa pergunta, mas antes eu queria destacar novamente a importância desse tema, que é o acidente vascular cerebral, que é hoje no Brasil já a segunda causa de mortalidade. Ela compõe o quadro das doenças cardiovasculares, junto com as doenças coronarianas, infarto e as demais doenças do aparelho circulatório. E tanto que esse mês nós temos a Semana de Atenção do AVC, que vai de 25 a 31 de outubro. Esse mês também nós comemoramos o Dia Mundial de Atenção à Hipertensão, e visto que a hipertensão é um dos principais fatores de risco para a ocorrência do AVC. Veja, a identificação do acidente vascular cerebral se dá por alguma manifestação clínica. Então, é aquele paciente que em algum momento ele vai ter uma alteração da fala, ele pode ter uma diminuição da força do braço ou da perna, ele pode ter alguma alteração na marcha ao caminhar, ele pode ter um quadro de tontura exagerada. Então, em geral, os acidentes vasculares cerebrais maiores, eles podem ocorrer, sim, com alguma manifestação clínica. Por outro lado, existe o que nós chamamos de acidentes vasculares cerebrais silenciosos, pequenas isquemias cerebrais que podem ocorrer ao longo da vida de um determinado paciente sem que ele se aperceba disso. E que nós só vamos fazer esse diagnóstico posteriormente, eventualmente quando realizando algum exame de imagem, ou uma tomografia do crânio, uma ressonância cerebral, que vai demonstrar que aquele indivíduo, em algum momento da sua vida pregressa, teve sim um quadro isquêmico. Como reconhecer os sinais do AVC? Prestando atenção nesses sinais e sintomas, né, que eu elenquei. Aquele indivíduo que ele apresenta uma alteração na fala, ou uma completa interrupção da fala, ou que fica uma fala arrastada, ou o paciente que vai apresentar uma diminuição da força, seja do braço, seja da perna, ou aquele indivíduo que vai ter uma dificuldade para a marcha, ele não consegue caminhar de maneira adequada, ou aquele indivíduo que eventualmente ele começa a ter uma tontura muito intensa. Então, todos esses sinais e sintomas, eles podem estar referindo-se a algum acidente vascular cerebral em curso. Então, esses sinais e sintomas devem ser, digamos assim, divulgados para a população, para que, diante da ocorrência desses sinais, o paciente procure imediatamente o auxílio médico, para que seja, então, confirmado ou não que ele está apresentando um acidente vascular cerebral nesse momento. E, doutor José, quais são os tratamentos e as sequelas do AVC? Então, Ana, essa é uma pergunta importante. Os acidentes vasculares cerebrais são a primeira causa de sequelas, ou seja, de sequelas motoras, sequelas de fala, e por isso a importância da sua detecção precoce, né? E é geralmente um longo trabalho de fisioterapia, por muitos anos a fio, para a recuperação completa ou apenas parcial das sequelas que o acidente vascular cerebral vai determinar. O tratamento, Ana, a gente pode dividir então em dois grandes momentos. O primeiro e muito mais importante, que é a prevenção do acidente vascular cerebral. E a prevenção do acidente vascular cerebral vai se dar justamente no controle dos fatores de risco que eu aqui elenquei. Então, o tratamento adequado da pressão, da hipertensão arterial, o tratamento adequado do colesterol elevado, do diabetes, o combate à obesidade, a prática regular de exercício físico, o abandono do tabagismo. Todas essas medidas vão controlar, então, fatores de risco e, dessa maneira, nós vamos estar prevenindo a ocorrência do acidente vascular cerebral. Por outro lado, hoje em dia nós temos alguns tratamentos na fase aguda do acidente vascular cerebral, que é a injeção de algumas substâncias que podem dissolver o coágulo que está determinando a ocorrência do acidente vascular cerebral. E em casos muito graves de acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, que levam a um quadro neurológico de muita gravidade, às vezes é necessária uma intervenção cirúrgica de urgência para salvar a vida desse paciente. E por isso a necessidade que os pacientes detectem precocemente esses sinais de que possa estar ocorrendo um acidente vascular cerebral, para que procurem auxílio médico
para que nós possamos, naqueles casos que for compatível, instalar o mais rápido possível o tratamento para evitar, então, a progressão desse acidente vascular cerebral ou, eventualmente, a sua transformação no acidente vascular cerebral hemorrágico. Bom, eu conversei com o Dr. José Albuquerque, que é cardiologista, presidente da Associação Médica Brasileira no Maranhão, AMB, e vice-presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Obrigada, Dr. José, pela participação.